Olá, tudo bem? Nós vamos falar agora do transtorno bipolar tipo 2. O transtorno bipolar tipo 2, ele é considerado por muitos mais severo do que o tipo 1, mas isso não é bem verdade, né? Porque o tipo 1, o episódio de mania, que é o dos exageros, né? Ele é mais proeminente, tá? Mas também é bastante severo, tipo 2, acredito que esteja no mesmo nível. Por quê? Porque no tipo 2 você tem o episódio depressivo. E aí sim também ele traz diversas consequências, né, sociais, tudo que afeta, né, o transtorno. Ele é considerado transtorno exatamente porque ele afeta aquele que é portador desse transtorno. Então você tem então o episódio de mania, e geralmente ele difere do 1 porque ele é um episódio menor, ele não tem o mesmo nível do episódio de mania. Então ele acaba sendo considerado, chamado de hipomania, porque ele atinge um nível mais baixo dessas características em relação ao tipo 1. Então você vai ter as mesmas características, porém um pouco menores. O aumento da energia, da atividade, né? A autoestima exagerada, inflada, ok? A redução da necessidade de sono, essa pessoa passa a não dormir, ela dorme muito pouco, às vezes ela gira direto, porque ela fica elétrica, ela fala muito, ela tem também o que a gente chama, né, como eu já disse no outro vídeo, os americanos chamam de racing thoughts, pensamentos rápidos, fica matutando ideias repetitivas na cabeça, né? Ela fala excessivamente, atropelando. Então você às vezes não consegue nem entender, porque ela emenda um assunto no outro, mas falando rápido. Mas eu conheço pessoas que fazem isso, não nesse nível. Tem que se separar o que é. Uma pessoa ela é elétrica, uma pessoa. Não, no episódio de mania, aquilo extrapola e a pessoa. Mas todo mundo percebe que aquele indivíduo está diferente do que ele é normalmente. Isso é que é importante. Não, todo dia ele é assim, é diferente, né? Aí são outras características. No episódio de mania, ou no hipomania, que é um pouco mais baixo, no caso do tipo 2, costuma ser um pouco mais baixo, né? A intensidade costuma ser menor no episódio de mania, por isso é chamado de hipomania. E o que acontece? Mas mesmo assim, todos ao redor que costumam conhecer a forma daquela pessoa de agir, percebem nela uma alteração muito grande, não é grande, muito grande, né? Então, de novo, tem uma fala excessiva, gesticulação excessiva, eletricidade muito grande, os pensamentos ficam alterados, às vezes não falam coisa com coisa, ficam impulsivos demais, pega o cartão, gasta um monte de coisa. Então é comum que depois desse episódio o paciente fale: nossa, o que eu fiz, meu Deus, o que eu fiz? Né? Porque durante o episódio de mania fica totalmente descontrolada ou descontrolado, tá? Pode levar à hospitalização, tanto um quanto dois, o tipo 1 e o tipo 2. É comum que o paciente seja hospitalizado. Por quê? Porque as pessoas que trabalham com ele, os familiares percebem que está num nível de alteração muito acima do normal, né? Falando sem parar, elétrico sem parar, não dorme, e aquela agitação toda. E quando tem, esse episódio ele dura em torno de uma semana. Agora, depois, né, pode haver o episódio, e para ser considerado tipo 2, aí sim precisa haver um episódio para ser considerado de depressão, tá? Não precisa ser seguido, mas normalmente há o contrário. Essa pessoa não quer sair do quarto, essa pessoa não quer ir trabalhar, essa pessoa fica em posição fetal, no escuro, essa pessoa, sabe, ela se fecha, ela não fala com ninguém, e também todos ao redor normalmente convivem com ela, percebem esse grau de alteração muito grande, tá? Que é o episódio depressivo.
Por isso que tem o tipo 1 e o tipo 2 e o tipo 1 não há necessidade do episódio depressivo e o 2 sim há necessidade do episódio depressivo para ser considerado tipo 2. Então tem hipomania, pode chegar a níveis de mania, não existe... É que normalmente ele tem um nível um pouco menor que o tipo 1, né? Por isso hipomania, hipo menos, né? Menos do que o de mania normal, tá? E eutímico é quando você está estável, né? Então a pessoa estável, ela considerada assim níveis normais do humor, mas não são tão comuns por muito tempo nas pessoas que têm esse tipo de transtorno. Os pacientes, muitas vezes, os psiquiatras, o psicólogo ou o psicanalista, ele tem que trabalhar conjugado com o psiquiatra. Então ele acaba enviando para um psiquiatra porque é ele que vai receitar o remédio. O máximo que você pode fazer é indicar algo que ele pudesse usar, mas o ideal é que o psiquiatra aí sim, ele vai explicar as características que foram analisadas pelo psicólogo ou psicanalista e esse psiquiatra vai receitar. É muito comum hoje que se use o carbolítio, né? O carbolítio, ele é um remédio que diminui os episódios de mania, principalmente. Ele tem maior efeito nos episódios de mania. Então ele diminui essa intensidade dessa agitação toda e faz com que a pessoa atinja níveis estáveis dentro desse ciclo de agitação excessiva, fala excessiva e pensamentos muito rápidos, né? Que inviabilizam a vida, né, da pessoa, o convívio social. Fica muito difícil, né? Porque todo mundo percebe que está em níveis de alteração. É comum até que alguém ache que a pessoa usou droga, alguma coisa assim, e não é isso, né? Normalmente não é isso, faz parte do próprio transtorno esse tipo de comportamento, ok? Então você vê aí no gráfico, né, que eu estou mostrando, você consegue ver que nós temos o episódio de hipomania e você também tem o episódio de depressão, tá? Você tem o episódio de depressão, também dura em torno de uma semana, ok? Normalmente fica dentro dessa faixa aí, né, de 4 a 7 dias e também o depressivo por aí, nessa faixa de tempo de duração. Então, se você quiser fazer psicanálise comigo, você tem os dados aí embaixo do vídeo e você mande uma mensagem de texto, a gente vê um horário que dê certo para você, para mim. E também siga a gente aqui no canal para você ter mais informações sobre os diversos transtornos e também sobre conflitos psicanalíticos familiares, que eu vou estar sempre postando aqui também, relações familiares comuns e conflitos comuns atualmente, né? Principalmente uma série de pais separados que nós temos hoje e estando tendo problemas com filhos principalmente e as relações entre eles também, ok? Muito obrigado e até breve.